Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Nós louvamos a Deus por mais uma vez nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui exaltando o seu nome. Quero aproveitar esse momento junto com você para nós cultuarmos ao nosso Deus. Peço que orem comigo, peça a bênção do nosso Pai nesta manhã, pois a sua bênção é aquela que enriquece e não causa dor. Pai que está nos céus, ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o domínio e todo o poder. Nós te exaltamos, Senhor, nesta hora, por nos conceder essa oportunidade tão especial de estarmos, Senhor, exaltando o teu nome e te engrandecendo porque é santo. Senhor, nos ajude, nos abençoe nesta manhã, fala aos corações, pois a tua palavra é tão especial. Aonde, Senhor, esta mensagem chegar, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nos guarde no amor do Senhor Jesus e nos conceda a sua paz. Esse é o meu pedido e também quero lhe agradecer. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, nós vamos agora adorar ao Senhor com louvor, com o coral Kairós, adorando ao Pai. E você também pode estar adorando daí de onde você estiver, pois o nosso Deus é maravilhoso.
Estamos adorando ao nosso Deus, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continuemos. Meus amados, hoje nós estamos num domingo em que é comemorado a Páscoa. E nós, muitas vezes, fazemos algumas coisas que nem sabemos por que fazemos. A gente segue algumas coisas que outros fazem e a gente vai no embalo. E não temos, às vezes, a ideia do que estamos fazendo. E eu venho nesta manhã trazer a palavra de Deus ao seu coração. E também falar sobre esse assunto tão extraordinário e importante que é este momento que direciona a cruz de Cristo ao Calvário. Para isso nós vamos ler a palavra de Deus lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, aonde fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Os guardarei até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas o comerão. Não comerei deles nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, com a fressura, e nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até dos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis o estatuto perpétuo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra e queremos te adorar mais uma vez. Eu lhe peço, Senhor, que a sua palavra, que é tão poderosa, vá de encontro a cada coração. Pois a tua palavra, Senhor, ela é saradora. Ela traz o alívio.
E elas são tão especiais que o Senhor vela por elas. Senhor, Tu sabe a necessidade de cada pessoa nesta hora. Onde há um coração entristecido, dolorido, Senhor, que a Tua palavra penetre de forma tão maravilhosa, que essa dor, que essa tristeza seja arrancada. Ó Deus, que a alegria do Senhor invada cada ser nesta manhã. Pai de amor, fique conosco. Rogo sua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, como é bom podermos observar a palavra de Deus, poder entender aquilo que ela quer nos trazer de informação para o nosso bem. Nesse momento, muitas pessoas estão celebrando a Páscoa de uma outra forma, que não está na Tua palavra. E nós, ser humano, temos o dever e a obrigação de vivermos orientado pela Sua palavra, Senhor. Pois o Senhor a deixou como guia para nós. É ela que nos ensina, ela que nos aproxima de Ti, Senhor. Quando nós procuramos entender esta palavra. Por isso que o Senhor fala que o seu povo erra por não conhecer a sua palavra. Mas nesta manhã, meu Pai, nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar esta palavra e fazer com que os nossos irmãos, os nossos ouvintes, a receba e entenda o que o Senhor propôs para todos nós. Pois essa instituição da Páscoa que o Senhor determina a Moisés e Arão na terra do Egito, já direcionando para Jesus Cristo na cruz do Calvário, há 1470 anos aproximado, o Senhor já direcionava para isso. E hoje nós temos a alegria, Senhor, de estarmos falando sobre esse tema tão especial. Pois falar de Jesus Cristo é o que mais nos alegra, é o que mais nos enriquece. E eu fico observando como essa mudança, que eu entendo como uma linha paralela de Satanás, querendo tirar das pessoas a verdade que o Senhor determinou, querendo pôr confusão na cabeça das pessoas, para que as pessoas não entendam o significado que o Senhor queria trazer através desta celebração. Pois aqui o Senhor determina alguns ingredientes para a celebração da Páscoa: um cordeiro, ervas amargas e pães asmos. Observe, meu irmão. Hoje, os ingredientes da Páscoa não tem nada a ver com este. Mudou totalmente o foco. Pois o símbolo hoje é peixe
chocolate e doce. Fugiu totalmente daquilo que o Senhor determinou e colocou como memorial. Não deveria ser mudado. Mas infelizmente por falta de conhecimento, ou às vezes de dedicação, a pessoa troca a realidade por fantasias. Ora, como que isso pode acontecer? De que forma que essas coisas têm que ser aplicadas? Eu te convido para analisarmos alguns versos aqui mais à frente, quando Deus intensifica ao seu povo o cuidado de passar de geração em geração. Hoje a nossa geração não está sendo instruída para entender e compreender as verdades da palavra de Deus. Se procura fazer coisas ao inverso e trazer as nossas crianças para eles crescerem já aprendendo uma outra realidade que não a realidade de Deus. Se você pegar a maioria das crianças e perguntar o que se comemora hoje, ele vai dizer o coelhinho da Páscoa. Você compra um ovo de Páscoa para o seu filho e na maioria das vezes as pessoas fazem de forma equivocada. Coloca lá e diz para ele, o coelho passou aqui e deixou para você. Não é esse memorial que Deus pediu para que fosse implantado. Não é essa a verdade que Deus determinou que nós o colocassem na mente das nossas crianças. Pois o verso diz aqui, no mesmo capítulo que nós acabamos de ler. Verso 24. Portanto, guarda isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Essa é a recomendação de Deus. Não nos impede de nós darmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, um ovo de Páscoa. Mas antes devemos ensiná-los o significado verdadeiro da Páscoa. Não é o ovo, não é o bacalhau com batata, que é uma delícia, que pode ser feita em quaisquer época do ano. Mas vem exatamente para esse momento para tirar o foco da realidade, do momento do Calvário, do momento do sacrifício do Senhor Jesus, que foi oferecido como cordeiro
para ser sacrificado. E através do seu sacrifício, nos reconciliou com Deus. Porque estavam todos ausentes e afastados de Deus. O pecado nos separou de Deus. E era necessário que o cordeiro fosse sacrificado para essa reconciliação. Então, quando Deus chama Moisés e Arão e dá a instrução da Páscoa, como eu já lhes disse, há aproximadamente 1470 anos se passaram para o cumprimento na vida do Senhor, mas tudo já direcionava em torno de Jesus. Uma das coisas que eu quero lhe chamar a atenção para a palavra de Deus, para que você não tenha dúvida do que a palavra de Deus está falando. Houve uma recomendação na celebração da Páscoa, a qual não podia quebrar ossos do cordeiro na Páscoa. Houve essa recomendação por Deus. E a palavra de Deus, ela é tão fiel, ela é tão extraordinária, que muito lá na frente nós vamos ver esse cumprimento. Por exemplo, a recomendação foi aqui na primeira instrução. Mas, no Salmo 34 e o verso 20, o salmista Davi, ele fala que o seu osso não será quebrado. Em Deuteronômio, no capítulo 9, e o verso 12 também relata que o osso do cordeiro não seria quebrado. E lá no capítulo 19 de João, o verso 32 e 33, observe isso. Como tudo aqui do começo estava direcionado para a cruz, para o sacrifício do Cordeiro de Deus. João, ele relata, e ele estava ali ao pé da cruz, ao lado de Maria. E Jesus até citou: mulher, eis aí teu filho. E vira para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. E João escreve no seu capítulo 19 e o verso 32, por ser no sábado, os corpos não poderiam permanecer ali na cruz. Então era necessário que antecipasse a morte dos crucificados. E você sabe que ali estava Jesus e mais 2 homens crucificados, uma à direita e outro à esquerda. E os soldados foram no primeiro homem e quebrou as pernas para adiantar a morte. Passaram por Jesus e foram ao terceiro. Também quebraram as pernas. Quando voltam para Jesus, Jesus já está morto. E eles não quebram a perna de Jesus. Apenas com a espada furam o lado do Senhor, aonde saiu sangue e água. Aí eles testificaram
está de fato morto e não quebrou as suas pernas. O que Deus havia falado aqui no Êxodo, na instrução da Páscoa, que o osso do cordeiro não seria quebrado, estava se cumprindo lá na cruz. As pernas de Jesus não foram quebradas. Então não tenha dúvida que todo este processo aqui do começo estava mostrando o futuro. Então a nossa Páscoa não é, repito, o peixe, o chocolate e a doçura. Existem algumas dúvidas que muitas pessoas têm e acabam tendo dificuldade de entender. E eu quero falar para você nesta manhã uma coisa. Você sabe o que significa Páscoa? Você entende o que quer dizer Páscoa? Porque muitas vezes nós entramos no embalo dos outros. Muitas vezes nós vamos no mesmo ritmo sem saber para onde vamos, o que estamos fazendo de fato. É porque nós vimos alguém fazer, a gente vai lá e nos juntamos a eles, fazemos as mesmas coisas. E não temos a ideia do porquê estamos fazendo. Se é bem ou se não é. Lembre de uma coisa. A instrução de Deus a Moisés tinha que sacrificar o cordeiro e parte do sangue do cordeiro era para passar nos umbrais das portas, nas vigas da porta, como um sinal. E todos deveriam comer a Páscoa dentro de casa. Ninguém deveria sair, pois aquela noite seria marcada por mais uma ação de Deus, a qual Deus já tinha por 9 vezes demonstrado o seu poder a Faraó, demonstrado a sua grandeza aos egípcios. Mas faltava uma. E esta seria, como diz o provérbio, checkmate. Aquela seria para entrar para a história definitiva. Por isso a necessidade desta Páscoa para ficar na memória daquela noite tão extraordinária. Aquele sangue que estava marcado nos umbrais das portas. Uma das coisas era o símbolo da obediência. Quem for marcado com este sangue, viverás. Mas quem não estiver marcado, morrerás. Meu irmão, minha irmã, essa marca, ela vai permanecer com a sua importância.
Porque um dia o Senhor há de voltar. O cordeiro que foi sacrificado, que está vivo à direita de Deus. Ele diz que ele vai voltar. Eu creio porque está escrito. E quem não tiver com essa marca do sangue, certamente perecerá, como pereceu todos os egípcios que não marcaram as suas portas naquela noite. Então, Páscoa, o seu significado quer dizer passa. O anjo estava autorizado a passar em todas as casas matando. Não é que Deus não sabia onde estavam os judeus. Não é que Deus não saberia onde eram as casas dos judeus. Mas Deus colocou uma situação de obediência. Quem obedecer viverás. Quem não obedecer morrerás. Então o anjo saiu para matar. E na casa que tinha marca de sangue, o anjo passava por cima e ia na outra casa. Se a outra casa não tivesse marca, o anjo matava. Por isso, a palavra Páscoa quer dizer, passa por cima. Passa por cima. Você está entendendo? Quem sabe há muito tempo você participa da Páscoa, você se envolve com a Páscoa, mas nunca soube que esta expressão é a realidade para essa celebração. Páscoa passa por cima, não mata. Poupa todos que estão nesta casa. O pão asmo, sem fermento, estava direcionando exatamente para uma separação. Do pecado. Porque o fermento simboliza pecado. Escuta. Os ingredientes da Páscoa é diferente. É vida. Comer o cordeiro é ter vida. Comer o pão asmo é afastar-se do pecado. Comer as ervas amargas é lembrar do tempo de dor, de sobrecarga, de aflição aplicada naquele povo. Você vê como Satã trabalha de forma diferente? Ele não coloca um ingrediente amargo na situação, mas ele coloca doce. Então, a preparação da Páscoa, de nossa tradição e de muitas outras tradições, não direciona para a realidade que Deus determinou. Pois o doce no lugar do amargo atrai demais.
Nós precisamos, meus irmãos, atentarmos de forma mais ampla para o que Deus determinou. Isso aqui nunca mudou. Eu vou repetir, Deus estava falando lá no Êxodo. E depois de 1470 anos aproximados se cumpriu. E continua em nossos dias. Já depois de mais de 2000 anos. O sacrifício de Jesus continua sendo eficaz para a salvação. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário continua sendo eficaz para a libertação. Então, o que foi escrito aqui no começo jamais perde a sua validade, porque tudo estava voltado para o futuro, para Cristo. Jesus, sendo visto como Cordeiro de Deus, quando João estava batizando no Jordão, Jesus ia passando e João mira para ele e diz para as pessoas: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa sem cordeiro perde a sua essência, perde o seu valor. O cordeiro é a peça fundamental da Páscoa. E eu lamento, por dias após dias estamos perdendo essa identificação. Estamos trocando a realidade por aquilo que não é verdade. Anteontem eu fiquei assim maravilhado. A minha neta Carol, de 7 anos, postou um vídeo no seu perfil no Facebook, no YouTube, sobre a Páscoa. Ela encenando. E eu fiquei olhando para aquilo, 7 anos apenas. Ela estava ensinando a respeito da Páscoa, do significado exato da Páscoa. E ela apontava para o sangue na cruz. E ali ela mostrava uma cruz vazia, porque o cordeiro não está lá mais na cruz. Oxalá se nós tivéssemos a cada momento esse cuidado de ensinar as nossas crianças, que têm uma facilidade imensa em captar a mensagem, pois as nossas crianças não estão com a mente tão excelente que tem uma facilidade enorme em captar as mensagens. Mas infelizmente nós estamos introduzindo nas crianças aquilo que não é verdade. Ô pai, ô mãe, Deus falou aqui, para isso ser aplicado nas gerações. E o verso 25 diz: e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então você vai dizer: este é o sacrifício da Páscoa. Estamos deixando de ensinar as crianças a aprender a verdade, estamos aplicando
uma coisa paralela que não é verdade. Não vamos negar que as nossas crianças gostam e é agradável fazermos isso, de darmos o chocolate para eles, mas não dizer que foi um coelho que colocou aquele ovo, não dizer que ali é a realidade da Páscoa, mas mostrar que a Páscoa tem outro sentido e que o sentido de Deus é outro. Antes de eu finalizar, eu quero mostrar para você uma realidade. Jesus celebrando a Páscoa com seus discípulos e implantando a ceia. No capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, assentaram-se à mesa com o doce. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é meu corpo. Jesus está aqui instituindo a ceia. Pegando o pão, simbolizando o seu corpo, ele parte. Ele quebra o pão e dá para os discípulos comer e diz: isso aqui é meu corpo. O profeta Isaías, no capítulo 53, já havia profetizado antes, dizendo que ele ia ser esmagado, que ele ia como um cordeiro para o sacrifício. Esse pão quebrado, nesse momento aqui dessa instituição da ceia, mostra a forma que ficou o corpo do cordeiro. Escute isso, Jesus apanhou tanto, seu corpo ficou tão desfigurado, que ele quebra o pão para mostrar: meu corpo foi quebrado. Comam. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Eu entendo que quando você pega um chocolate e derrete, e um sangue, depois de algumas horas, ele acaba escurecendo e fica bem parecido com chocolate.
Então eu quero te dizer nesta manhã, esquece que o ingrediente da Páscoa é o chocolate, mas o sangue precioso do Senhor Jesus, derramado na cruz para a remissão dos pecados. Esse é o sentido da Páscoa. E assim como Deus determinou lá no Êxodo que houvesse um memorial nas gerações, o mesmo Jesus, ele passa para o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o verso 24 e 25. Diz: semelhantemente também, depois de cear, toma o cálice. E diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não pode entrar para o esquecimento. Não pode deixar de ser mencionado em tempo algum. Tem que ficar marcado na história da humanidade. Deus colocou lá um memorial como um estatuto perpétuo. E Jesus, depois de muitos anos, disse: façam isso em memória de mim. Então a Páscoa, eu vou repetir para você não esquecer, passa por cima. Tem marca de sangue. A morte não vai chegar. Lá na cruz do Calvário, Jesus nos deu a vida. Lá na cruz do Calvário, Jesus nos ganhou para Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus deu o brado de vitória. Lá na cruz do Calvário, o sangue que derramou nos garante a vitória. E nesta manhã, eu quero convidar você para ser agradecido a Deus por esse momento. Para nós fecharmos o nosso tempo de culto aqui, agradecendo a Ele em oração. Orem comigo. Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Eu quero nesta manhã, junto com os meus irmãos, invocar a tua bênção, Senhor. Nos abençoe, nos guarde de todo mal. Senhor, mais uma vez eu lhe peço, em favor da humanidade que está, Senhor, aflita, perecendo, diante dessa situação tão dolorida, este vírus que assola a humanidade. Somente o Senhor tem a solução. Nos socorre, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Nos livra dessa peste. Guarda nossas casas, Pai, dessa peste. Assim como guardaste a casa do teu povo ali na terra do Egito com a marca do sangue. Guarda nossas casas, Senhor, dessa peste. Guarda todos os nossos amigos. Guarda a humanidade, Senhor.
pois é de ti que vem o socorro. Pai, fique conosco nesse dia, nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.